Vamos abrir a palavra de Deus no texto dessa manhã, que se encontra em Mateus, capítulo 6, verso 5 até o 13. Mateus, capítulo 6, o verso é o 5 até o 13. A nossa palavra de hoje será sobre oração. Vamos ler o texto novamente, para a gente entender o que nós iremos falar a partir desse texto. A primeira parte do texto vai nos explicar como se deve orar, e a segunda parte do texto vai falar sobre a oração do Pai Nosso, que é chamada também oração dominical, que significa Senhor. Podemos chamar então oração do Senhor. A primeira parte do texto vai do verso 5 até o 8, que diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes de lhe pedir. Portanto, entramos agora na segunda parte do texto, que vai do verso 9 até o 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Muito bem, meus irmãos, na palavra de hoje nós vamos falar sobre o tema oração, e no que traz a nossa lição sobre orar sem cessar, tá? O texto base para isso, o texto áureo, está lá em 1 Tessalonicenses 5,17, né? E nós estamos aqui na última lição, que vai tratar, né, no tema geral de todas elas, sobre batalha espiritual. E aqui está uma grande ferramenta, tá? Para que possamos vencer as batalhas espirituais propostas no nosso dia a dia. Nesse tema de hoje, nós temos como objetivo trazer aos irmãos o entendimento de que a oração deve ser uma prática contínua na vida dos cristãos, dos filhos de Deus. A verdade prática nos diz, o Novo Testamento nos ensina que a oração deve ser uma prática contínua dos cristãos, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo, tá bem? E quando nós falamos sobre isso, o que eu quero que vocês aprendam hoje são algumas coisas que eu quero pontuar aqui, para que você tenha mais facilidade para você armazenar e entender o que nós iremos falar nesse período de tempo. Primeira coisa, nós vamos falar sobre o que é oração, e nós vamos entender alguns exemplos bíblicos acerca de oração. Nós vamos falar também sobre a oração do Sermão do Monte. Nós vamos entender aqui alguns pontos muito importantes sobre a oração, que é o texto que nós acabamos de ler. E depois nós vamos falar sobre o porquê que devemos orar. Vamos pontuar aqui algumas situações, algumas questões do porquê precisamos orar. Provavelmente você, ao ouvir sobre o tema de oração, você pode dizer: nossa, mas falar sobre oração de novo, né? A gente já ouve tanto sobre oração. Pode ser algo que a gente ouve muito, mas é algo que a gente faz pouco, né? E isso é algo que é uma verdade.
Então o propósito da nossa palavra de hoje, do nosso ensino de hoje, não é só abranger mais os nossos conhecimentos e trazer à lembrança algo que provavelmente já sabemos e trazer algumas coisas que provavelmente não sabemos, é também nos motivar a orar mais, nos motivar a orar mais. Quem diz amém? Então vamos lá. Vamos aqui começar sobre o que é oração. E antes disso, eu quero trazer uma introdução aqui só, lembrando e citando alguns textos referentes à oração que estão no Novo Testamento. Só para a gente entrar aqui, como algo introdutório, para a gente entender o quesito oração. Primeira coisa, primeiro texto, pega a sua Bíblia e abra comigo, Filipenses capítulo de número 1, verso de número 4. Filipenses capítulo 1, o verso é o verso de número 4. Filipenses capítulo 1, verso 4. Eu vou citar aqui alguns textos nessa introdução sobre oração, que a gente possa iniciar a nossa mensagem de hoje. Primeiro texto, Filipenses 1, 4 diz: fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Segundo texto, um pouquinho mais à frente, verso 19, Filipenses 1, 19. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Vamos para o terceiro texto, Colossenses, capítulo de número 4, verso 2. Carta de Paulo à igreja de Colossenses, capítulo 4, verso 2. Esse é o nosso terceiro texto, que diz assim: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Vamos para mais um texto. Este é o quarto e o último. Volte um pouco para a carta aos Romanos, capítulo 12, verso 12. Um texto muito conhecido dos irmãos. Vamos aqui fazer a leitura dele para ficar ainda mais gravado na nossa mente e em nosso coração. Romanos 12, verso 12. Diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Os textos que nós lemos aqui falam exatamente sobre oração. Oração como estilo de vida, oração que resulta em salvação e socorro do Espírito, salvação como algo perseverante, constante, contínuo em nossa vida, e também fala de oração em meio às tribulações e situações difíceis da nossa vida. Você pode ver que a oração ela está inserida em todos os segmentos que podemos dizer das áreas da nossa vida. Em todo momento a oração deve estar presente. Com isso aqui nós vamos entender um pouquinho sobre a oração, para a gente entrar no nosso primeiro ponto, sobre algo relativo ao tempo. Por exemplo, acerca do passado, presente e futuro, tá? Esse é o nosso tempo e a divisão dele, passado, presente e futuro. Por exemplo, quando eu oro no quesito chamado passado, ou seja, antes, isso fala de dependência. Quando eu oro antes, quer dizer que eu sou dependente, tá? Agora no quesito presente, quando eu oro agora, isso demonstra gratidão. E quando eu oro depois, isso mostra comunhão, tá? Então você tem que orar antes, você tem que orar depois, agora, e você tem que orar sempre. Oração não é só quando você está precisando de algo. Oração não é só para você quando precisa ou conseguiu algo, mas é algo que deve continuar na nossa vida diariamente, constantemente, mesmo quando não precisamos de nada, tá? Isso também é chamado de
comunhão. Então são três palavras que se enquadram dentro da definição de oração. Primeiro, dependência, gratidão e comunhão. Nós oramos porque dependemos, nós oramos porque somos gratos, e nós oramos porque precisamos ter e amamos ter comunhão com Deus. Então nós não oramos porque simplesmente precisamos, oramos porque amamos estar com Deus, e a oração é o meio pelo qual eu estou em comunhão com Deus. Com isso, irmãos, nós chegamos ao texto base, que é 1 Tessalonicenses 5,17, que Paulo diz, simples nesse versículo, esse versículo só contém essa frase: orai sem cessar, tá? O texto em si se explica, 1 Tessalonicenses 5,17, não precisa de nenhum comentário bíblico, não precisa de dicionário bíblico para entender o que o texto quer dizer. É para nós orarmos constantemente, sem parar. Orarmos andando, orarmos deitado, orarmos trabalhando, orarmos dirigindo. Oração deve ser contínua, sem cessar, sem brecar, tá? Então, com isso, nós entendemos a nossa introdução, que é sobre oração. Agora eu quero falar com vocês sobre o primeiro ponto da nossa lição, que é definindo o que é oração. Na nossa revista, na página 91, que é a do mestre, é na página 91. Eu não sei qual que é a do aluno, mas aí no ponto primeiro vai falar a oração. A oração, ela é a alma do cristianismo, tá? Por ela se expressa a nossa total dependência de Deus. O que é oração? Oração é quando eu digo que eu dependo de Deus. Quando o cristão ora, ele está dizendo o quê? Que ele depende exclusivamente, totalmente do seu Senhor. Nesse caso, nós dependemos de Deus. Isso é oração. Oração é um diálogo totalmente diferente de uma reza. É o que nós iremos falar logo após, sobre o uso de vãs repetições. O cristão, quando ele ora, ele manifesta a sua fraqueza. O cristão, quando ele ora, ele manifesta a sua limitação, e de que ele precisa de uma ajuda do alto, e essa ajuda é vinda do Senhor. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Filipenses capítulo 4, vamos entender aqui algo referente a isso. Filipenses capítulo 4, verso 6. Quando nós oramos, nós manifestamos a nossa fraqueza e limitação, e é algo que nós precisamos entender bem, porque de acordo com esse texto aqui, é algo que acontece constantemente na nossa vida, tá? Olha só o que diz Filipenses 4,6: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas, o quê? Petições, através do quê? Através da oração e pela súplica, com ações de graça. Após fazermos o que diz o verso 6, o verso 7, ele chegará na nossa vida como resultado dessa prática que estamos fazendo, que é a da oração, que diz o verso 7: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, Ele guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aqui está algo, irmão, que nós precisamos correr atrás, da paz de Deus, que excede o entendimento. Mas como é esse correr atrás? Esse correr atrás, irmão, é correr para dentro do quarto, é correr para a oração. Porque o texto diz no Filipenses 4,6 que nós não podemos andar ansiosos. Esse ser ansioso é viver pela ansiedade. Os irmãos sabem que a ansiedade é um dos males do nosso século, né? As pessoas hoje vivem em ansiedade. A ansiedade tem matado muitas pessoas, tem ferido muitas pessoas, atingido muitos relacionamentos, por causa do quê? Ansiedade. Ansiedade, irmãos, é algo que você sente como se fosse uma inquietude, uma angústia no peito acerca de algo por vir, ou seja, uma preocupação em algo que poderá acontecer e você nem sabe se vai acontecer. Isso é ansiedade. Nós estamos olhando aqui o tratamento para a ansiedade no quesito espiritual, mas existe alguns casos que é preciso buscar tratamento médico.
tá? Nós não anulamos isso. A medicina está aí como uma ferramenta de Deus para tratar da nossa vida também. Mas existe casos que a medicina não vai resolver. E nesses casos aqui está o segredo, tá? Para quem não quer viver ansioso, inquieto, angustiado por coisa alguma, essa pessoa deve fazer o quê? Tornar conhecida diante de Deus todas as suas necessidades, preocupações, ansiedades, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E depois disso, a paz de Deus guardará o nosso coração. Essa paz, ela não está aqui simplesmente como um sentimento de descanso. Essa paz, ela está usando essa palavra usada como se fosse um guarda que protege. A paz de Deus é como se fosse um guarda que protege para que nada possa entrar em nossa vida. A Bíblia diz que nós precisamos guardar o nosso coração, porque dele procede as saídas da vida. Quando isso acontece? Quando a paz de Deus vem e protege o nosso coração de tudo que é ruim. Vamos olhar mais. Na Bíblia nós aprendemos aqui então, de acordo com esse primeiro ponto, sobre o que é oração. Oração é a alma do cristianismo e demonstra a nossa total dependência de Deus. O cristão, quando ele ora, ele manifesta sua fraqueza e manifesta a sua limitação. Foi o que nós lemos aqui em Filipenses 4:6. Quando a pessoa vai em oração, irmão, não precisa você chegar no ponto extremo para você ir orar. É bom que você ore antes e continue orando depois. Agora, quando foi que começou a oração na Bíblia? Quando foi que se começou a prática da oração na Bíblia? Primeiro, começou antes da queda. Mas depois da queda do homem, se deu uma pausa sobre o que chamamos de oração, de buscar a Deus. Primeiro, antes da queda, a Bíblia nos diz que Deus vinha na viração do dia falar com Adão, né? Todo dia, na viração do dia, Deus vinha ao jardim falar com Adão. Isso é oração, no quesito diálogo. Deus vinha falar com Adão, conversar com Adão. Depois da queda, isso brecou. E só foi voltar lá em Gênesis 4, tá? Abra sua Bíblia aí, Gênesis, capítulo 4, verso 26. Registrados biblicamente, nasceram antes, né? Como primeiros filhos de Adão e Eva, nasceu Caim e Abel. Depois nasceu quem? Sete. Nesse período, irmão, que houve a confusão da queda, que houve a confusão de Caim ter matado o seu irmão, que houve a confusão dele ter sido expulso, nasce quem? Sete. Só aí então, como diz o texto, verso 26, a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o quê? O nome do Senhor. Ou seja, somente aqui, com Sete, e com o nascimento do seu filho, voltou-se novamente a invocar, ou seja, a buscar o nome do Senhor. Aqui é quando podemos dizer que após a queda, inicia-se novamente uma busca pelo Criador. A humanidade, o homem caído, tentando buscar um relacionamento com o seu Criador. Depois disso, irmãos, nós vemos vários exemplos na Bíblia sobre oração. E alguns desses exemplos eu quero que você anote, que eu quero dar um desafio para você ler essas orações em casa hoje, tá? Nós não temos como aqui lê-las hoje, porque elas são grandes, extensas, mas eu quero que você anote e você leia em casa. Primeiro, anote Êxodo 33, aonde vai estar Deus advertindo Moisés juntamente com o povo por causa da idolatria. E depois nós vemos a oração de Moisés, o pedido de Moisés para que a presença dele fosse no lugar do anjo, e que também Moisés queria ver a glória de Deus. Então anote o primeiro texto, Êxodo 33, tá? Você pode ler todo o capítulo. Isso aqui é um desafio para você fazer hoje, tá, irmão? Não deixa para amanhã não. Êxodo 33, segundo texto, segundo Crônicas, capítulo 6, verso 12. Aqui está uma das mais belas orações da Bíblia. É a oração de Salomão, irmão, na inauguração do templo. Você ler essa oração, você entende um pouco como orar, tá?
Segundo Crônicas 6:12. Depois nós temos uma outra oração que está registrada em Neemias, capítulo 9. Neemias, capítulo de número 9. Depois nós temos a última, que eu deixo para você dar uma analisada depois, uma lida depois, que é Daniel, capítulo 9. Quando você lê, por favor, aceite esse desafio e leia essas referências hoje, tá? Não vai demorar muito, se você for bom de leitura, tá bem? Então faça essa leitura hoje desses textos, e você, Neemias 9, Daniel 9, você vai entender, meu irmão, o que é orar, tá? Isso, ele todo. Você vai entender o que é orar. Muitas vezes nós achamos que sabemos orar, irmão, mas depois que você lê esses textos, você vai entender: eu não sei orar é nada. Porque aqui sim está um modelo de oração que agrada a Deus, tá? Que agrada a Deus. Por exemplo, a oração de Salomão foi tão bem, vamos dizer assim, orada, que a Bíblia nos diz no capítulo 7, verso 1, que Salomão, acabando de orar, Deus respondeu, mandando fogo do céu, consumindo o holocausto e derramando a glória dele e enchendo todo o templo, tá? Daniel 9. Irmãos, então leia esses textos, por favor, que eu tenho certeza que vocês vão ficar impressionados por elas. Agora, exemplos para nós na nossa vida prática, nós temos de Jesus. Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, deixou a sua glória, esvaziou-se de toda ela, se fez homem e habitou em nosso meio. Ele, se fazendo homem, ele precisou e dependeu exclusivamente do Espírito Santo, e nós vemos isso em vários momentos na sua vida. Primeiro, Jesus foi gerado no ventre de Maria por quem? Pelo Espírito Santo. Jesus, no batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele numa forma corpórea de uma pomba, e o Pai falando do céu, confirmando, o seu ministério. Depois disso, a Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi para onde? Para o deserto. Depois nos diz que Jesus saiu do deserto cheio do Espírito Santo. Jesus, em todo o seu ministério, ele estava dependendo do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre ele para curar, a virtude de Deus, e essa era pelo Espírito Santo. Nós vemos que o Espírito ungiu Jesus, maravilhosa, para que vocês possam entender isso, que oração é um prazer e uma necessidade na vida de todo nascido de novo.